Oi, gente. Então, antes de tudo, antes da gente ir para a questão, eu só queria falar algumas coisas. Primeiro que, às vezes, a gente tem a ideia de que vai começar a fazer questão e, às vezes, se frustra um pouco porque não está conseguindo desenvolver. Só queria lembrar vocês que o período de revisão, por mais que ele tenha esse nome, revisão, parece que a gente está revendo, ou seja, que, em teoria, a gente já deveria saber aquilo. E não é verdade. Na verdade, o melhor termo seria uma segunda visão, que não é exatamente uma revisão. A gente não está revendo coisas que a gente já viu. Muitas coisas que a gente está vendo aqui agora são coisas novas. Por quê? Porque são às vezes, pequenos detalhes, pequenas vírgulas, que não dá para discutir em aula. Então, a primeira vez que a gente vai ver isso é resolvendo exercícios, é errando exercícios. Então, eu queria lembrar para vocês que vocês vêm aqui e estão conseguindo fazer todos os exercícios, assim, acertam tudo, 100%, eu até ia sugerir para vocês, olha, talvez vocês invistam melhor o tempo de vocês não assistindo a minha aula, fazendo outras coisas, né, outras matérias, porque se você está acertando tudo, talvez você nem precise estar aqui, né? Porque o principal de você estar aqui é se você está errando, né? Porque a gente está aqui para errar mesmo. Precisamos errar muito para a gente conseguir entender e aprender com os erros, né? Para colecionar novas figurinhas no álbum. Então, se você está errando, esse é o caminho certo. Continue errando, pelo menos por algum tempo, para a gente aprimorar e aprender essas coisas. Beleza? Só isso que eu queria lembrar vocês. E é isso. Então, vamos partir aqui para a questão. Aqui, ó. Os protozoários, vou pular texto, ok? Analise as proposições em relação aos protozoários. Assinale V para verdadeira e F para falsa. A maioria dos protozoários é microscópica. No entanto, alguns podem ser vistos a olho nu, como é o caso do Spirostomum, um ciliado de água doce que alcança 3 milímetros de comprimento, e o Globigerina, um sarcodinho marinho, que vive em suspensão na água do mar. Quem teve aula comigo, vocês lembram de ter ouvido sobre esses caras aqui? Spiróstomo e Globigerina? Ou vocês não lembram de ter ouvido? Então, eu também não. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar nesses caras? Com essa questão. Antes dessa questão, eu nunca tinha ouvido falar deles. Aí vocês perguntam assim, nossa, e aí como é que vai resolver? O que eu digo para vocês é o seguinte, não resolve. Às vezes é isso, às vezes tem alguma alternativa que traz alguma informação que você não tem nem critério para saber se está verdadeiro ou falso. Quando você não tem esse critério, o que você faz? Você suspende. Vamos ver o resto. Né? Suspende essa. Vamos avaliar com base nas outras. Né? Realmente, esses caras aqui são caras super peculiares que eu nunca vi ser ensinados em curso nenhum de protozoologia. Então, eu acho que isso pode acontecer. O vestibular, às vezes, coloca algumas alternativas que não é nem matéria, coisa que eles tiram lá da cartola deles e você precisa trabalhar com as que você sabe, né? Então, aqui está trazendo coisas mais de curiosidade, mais tipo de informações que você colocaria naquela revista super interessante, né? Mas não coisas de conteúdo de matéria. Então, vamos para as próximas. Vamos ver o que as próximas vão dizer para a gente. Beleza? Protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil, uma vez que são isotônicos em relação ao meio, ou seja, a sua concentração é semelhante à da água salgada. Os protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil, o que é vacúolo pulsátil, gente? Vacúolo pulsátil é uma organela que alguns protozoários têm para expulsar o excesso de água que fica constantemente entrando para dentro do protozoário, certo? Qual que é o protozoário que precisa de vacúolo pulsátil? É o que vive em água doce, tipo num rio ou num lago, ou o que vive na água salgada, como no mar? Quem precisa do vacúolo pulsátil é quem tem esse problema que a água fica o tempo todo entrando para dentro da célula do protozoário. Lembrando que o protozoário é um ser microscópico, né, como se fosse uma bactéria,
mas ele costuma ser um pouco maior do que a bactéria e tem uns outros formatos, né? Também é eucarionte, vai ter uma membrana celular protegendo o seu material genético, diferente da bactéria que é procarionte. A ameba, por exemplo, os ciliados, os flagelados, os esporozoários são os 4 tipos de protozoários que a gente conhece. Mas vamos pensar numa ameba, por exemplo. A ameba que vive no rio ou no mar que ela precisa de vacúolo pulsátil? Aqui, gente, eu vou até pegar aqui o nosso slide de protozoologia para a gente revisar aqui esse ponto. Ó, protozoários de água doce, protozoários de água salgada. Quem precisa aqui de vacúolo pulsátil é o de água doce. Por quê? Porque a água doce ela tem muito menos sais do que a água salgada. Isso faz com que, se a salinidade é menor do que dentro da célula, isso significa que o meio externo ele é hipotônico em relação ao meio interno. Então, o meio interno aqui ele é hipertônico. Sempre vamos usar essas palavras hipo e hiper em relação à salinidade, certo? Ou seja, onde que tem mais água? Né? Onde que o solvente é predominante? Fora, na água doce, porque tem poucos sais, não é uma água muito salgada, na água doce tem poucos sais. Por tendência natural de osmose, o que a osmose faz? Vai de onde tem mais água para onde tem menos água. Ou seja, de onde tem menos sais, vai água para onde tem mais sais para tentar dissolver esses sais e tentar buscar um equilíbrio, né? Isso é o transporte passivo de osmose. Só que a água entrando passivamente por osmose para dentro dessa célula, se isso não tiver um término, essa célula vai aumentando, 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 inchando até ela explodir. E é para isso que existe o vacúolo contrátil ou pulsátil nos protozoários de água doce. Esse vacúolo vai fazer o quê? Ele vai bombear esse excesso de água que fica o tempo todo entrando para dentro, ele bombeia de volta para fora com um gasto de energia. É uma bomba, então precisa gastar a energia da célula, dos seus nutrientes, da sua alimentação, precisa gastar energia para ficar expulsando para fora. É um transporte ativo para compensar um transporte passivo que fica entrando água o tempo todo. Então, se fica entrando água o tempo todo, eu preciso ficar expulsando água o tempo todo. Essa que é a lógica do vacúolo pulsátil. Beleza? E aí, por que o de água salgada não precisa? Porque ele é isotônico em relação ao meio externo. O que é isso, isotônico? Eles têm o mesma salinidade. Um não é hipertônico em relação ao outro e nem é hipotônico em relação ao outro. Entre o meio interno da célula e o meio externo do mar, não vou ter uma diferença muito grande de concentrações de sais ou de água. Então, não tem nenhum fluxo para dentro ou para fora que precise ser compensado por um vacúolo contrátil. Então, os protozoários de água salgada não costumam ter vacúolo pulsátil. Beleza? Então, ó, protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil. Tá certo essa informação até aqui? Protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil. Os marinhos são os de água salgada. Eles têm ou não têm vacúolo pulsátil? Não tem. Então, até aqui, está correta a alternativa. Os marinhos não possuem vacúolo pulsátil, só os de água doce que tem. Uma vez que são isotônicos em relação ao meio. É por esse motivo? É, igual concentração, isotônicos. Exatamente por esse motivo, né? Então, até aqui continua certo. Ou seja, a sua concentração é semelhante à da água salgada, que é o seu meio externo. Exatamente, ele está na água salgada e a concentração é semelhante à da água salgada. Então, aqui é verdadeiro, tá certo. Beleza? Há espécies de protozoários de vida livre que vivem na água doce, no mar e em regiões úmidas, e também espécies simbióticas. Ainda não foram identificadas espécies de protozoários parasitas. O que vocês acham dessa aqui? Verdadeiro ou falso? Por que falso?
Então, não foram identificados espécies de protozoários parasitas. A gente tem pelo menos 10 parasitoses conhecidas aí de protozoários, né? Então, é falso. Beleza? Tem aí, até, tá tudo certo, só o final que tá errado, né? Então, tem protozoários de vida livre, como o paramécio é o mais conhecido deles, que é um ciliado que vive em poças, em rio, etc. As amebas de rios também. E também espécies simbióticas, também tem. Tem protozoário dentro do organismo dos bois, dos bovinos, né? Então, tem de tudo. Os protozoários podem utilizar diferentes estruturas para a obtenção de alimentos, como pseudópodes, cílios e flagelos, incorporando os alimentos por absorção ou por ingestão, alimentando-se de matéria orgânica morta e também de micro-organismos como bactérias, algas e outros protozoários. Essa aqui, tá certa ou tá errada? Verdadeiro? Isso aí, verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque são as estruturas de locomoção e de obtenção de alimento. Isso que divide os protozoários, né? Os que emitem pseudópodes são as gosminhas ambulantes, que são as amebas. Né? Eles que emitem pseudópodes, é projeção do citoplasma, projeção do líquido interno da célula. Cílios são os ciliados, flagelos, protozoários flagelados. E ainda temos o quarto grupo, que são os esporozoários, que não tem nenhum mecanismo específico de locomoção ou de captura de alimento. Eles conseguem fazer uma flexão corporal, então conseguem se flexionar para um lado, para o outro, para frente, para trás, mas o especial dos esporozoários é a sua capacidade absurda de reprodução. É isso que dá o diferencial para eles, beleza? Talvez alguma outra questão explore isso. Isso aí tá certo, alimentam-se de matéria orgânica e também de micro-organismos com bactérias, algas e outros protozoários. Mas a gente teve o curso de protozoários, inclusive eu mostrei um vídeo para vocês de uma ameba, tá nos links dos vídeos lá, de uma ameba comendo paramécio, ou seja, um protozoário comendo outros protozoários. Então, isso pode acontecer sim, beleza? Por último, aqui a malária é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium. A malária é causada pelo Plasmodium, gente, tá certo? O Plasmodium, que é o agente causador? Sim. Então, pensou em Plasmodium, pensou em malária. Pensou em malária, pensou em Plasmodium, beleza? Malária aí que é talvez a principal de todas as doenças de protozoários que a gente precisa saber, beleza? Parasita as células sanguíneas e as células hepáticas dos seres humanos. O que é células hepáticas? O que são células hepáticas? Do sangue. Não exatamente. Do fígado, exatamente. Hepato quer dizer fígado, beleza, galera? Hepato. Então, se aparecer células hepáticas, está falando do fígado. Então, células do sangue, sanguíneas, e as células hepáticas do fígado. É verdade? A malária ataca tanto as células do sangue quanto as células do fígado? Tanto as sanguíneas quanto as hepáticas. É verdade isso? Sim, é verdade. O ciclo da malária, quando o protozoário entra no corpo, ele vai primeiro para o fígado. No fígado, ele ataca o nosso fígado e amadurece dentro das nossas células do fígado, e depois ele vai para o sangue e fica fazendo vários ciclos dentro do nosso sangue. Então essa é a historinha, esse é o ciclo da malária. Fica fazendo vários ciclos no sangue, destruindo a cada ciclo um número X de hemácias, de glóbulos vermelhos do nosso sangue. Beleza? Então, é isso aí. Só tá na ordem. Se ele colocasse, se ele especificasse assim, primeiro ele ataca as células do sangue, depois as células do fígado. Aí estaria errado. Mas como aqui não especificou ordem, só falou que ataca sangue e fígado, é verdade, ataca sangue e fígado. Primeiro o fígado, depois o sangue. Beleza? Causando acessos febris, conhecidos como tremedeira ou batedeira, né? Os acessos de febre. Assinale alternativo, então verdadeiro também. Qual que é aqui a alternativa que tem isso aqui? É VFVV.
é só a última, né? Então, a alternativa é. Beleza? E aí a gente descobre que a primeira era a verdadeira. A maioria dos protozoários é microscópica. No entanto, alguns podem ser vistos a olho nu, como é o caso do tal, um ciliado de água doce, que alcança 3 milímetros de comprimento, e o Globigerina, um sacodinho marinho que vive em suspensão na água do mar. A gente fica até curioso depois para pesquisar esses caras, né? Se dá para ver a olho nu esses protozoários. Mas vamos continuar aqui então. 3. O que vocês acharam dessa aqui? Qual alternativa vocês colocaram? E o que vocês pensaram? Não, o Leandro falou que pensou na B. B e fiquei na dúvida. Vamos lá. Uma pesquisa realizada com participação do robô, o triclosan indicou ter potencial para interromper infecções da malária em 2 estágios críticos, no fígado e no sangue, pela inibição da enzima do parasita chamada DFR, envolvida na síntese dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. Então, como medicamento, o triclosan terá o potencial de interromper. A gente precisa procurar qual é a alternativa que tem relação com síntese de ácidos nucleicos. Beleza? Como medicamento, o triclosan terá o potencial de interromper o rompimento das células do fígado, que libera toxinas e causa febre. Ele está falando cepas de malária resistentes a medicamentos. Rompimento das células do fígado que libera toxinas e causa febre. A malária rompe células do fígado, liberando toxinas e causando febre? Sim, a malária faz isso, a gente viu, né? O ciclo começa, primeiro o protozoário vai para o fígado e depois vai para o sangue, né? Mas isso tem relação com síntese de ácidos nucleicos? Com produção de DNA e RNA? Ou seja, a alternativa traz até uma informação certa, mas ela não guarda relação com aquilo que foi pedido, né? Pode liberar toxinas, sim, quando ela acaba rompendo uma célula. Os protozoários acabam crescendo, né? Lá dentro de uma célula nossa, quando rompe, pode liberar algumas toxinas, sim. Beleza? Além dos próprios protozoários que saem também. Então, essa aqui, ela tá meio estranha, né? Não guarda muito relação com síntese de ácidos nucleicos. B. A reprodução assexuada do parasita no interior das hemácias. Essa aqui é interessante. Já vou voltar para ela. C. A invasão das células do fígado por esporos do parasita. A malária faz isso? Invade as células do fígado com esporos do parasita? Sim, sim. A forma infectante a gente chama de esporófitos. Não, como é que é? Esporozoitos. Beleza? É a forma infectante que entra no nosso corpo, é a forma chamada esporozoito da malária. Beleza? Então, sim. A reprodução, invasão das células do fígado por esporos do parasita. Porém, isso ocorre. Mas isso tem relação com síntese de ácidos nucleicos? Os caras precisam produzir DNA e RNA para conseguir invadir minhas células do fígado? Não tem uma relação direta aqui. Quando eu estou falando de síntese de DNA e RNA, eu estou falando aqui de alguma divisão celular. Estou falando de algum tipo de reprodução. Né? Então, eu tenho que procurar quais são as alternativas que estão falando de reprodução. Beleza? Aqui, D. A produção de gametas do parasita por mitose no interior das hemácias. Aqui já está chegando um pouco mais perto, né? Está falando já de reprodução por mitose no interior das hemácias. Qual que é o problema aqui? Produção de gametas do parasita. A gente produz gametas do parasita? No nosso corpo, só são produzidos os gametócitos, que são como se fossem os pré-gametas da malária. Mas os gametas, propriamente ditos, né, óvulo, espermatozoide, eles só vão se formar dentro do mosquito. Por quê? Porque o mosquito é o hospedeiro definitivo. Na malária, nós somos hospedeiro intermediário. O que isso significa? Que dentro da gente só acontece reprodução assexuada. A formação dos gametas e o encontro dos gametas
só acontece no hospedeiro definitivo, que é o mosquito anófeles, mosquito prego, no caso. Então, a produção de gametas e também a fecundação, o encontro dos gametas, acontece só nos mosquitos, beleza? Então, não faria sentido nenhum eu tomar essa enzima aqui para uma coisa que nem acontece dentro do meu organismo, beleza? Então, a D está errada. A reprodução sexuada do parasita no interior dos leucócitos. Essa aqui está duplamente errada, né? Acabei de falar que reprodução sexuada é só no mosquito, dentro da gente acontece só a reprodução assexuada, e no interior dos leucócitos. Leucócitos são os glóbulos brancos. A malária, ela ataca os glóbulos vermelhos. Então, inseriu um personagem aqui que não tem nada a ver com a história. Então, a gente volta aqui para B, a reprodução assexuada do parasita no interior das hemácias. Exatamente. Então, isso pode ser afetado. Como que é essa reprodução assexuada do parasita no interior das hemácias? A gente vê que depois da picada, entra a forma infectante dos esporozoítos no nosso corpo. Pelo sangue, eles vão procurar o nosso fígado, vão lá, entram nos hepatócitos, que são as células do nosso fígado, amadurecem lá dentro, e lá eles vão fazer uma reprodução assexuada, chamada de esquizogonia. A esquizogonia é o quê? É uma célula, ela vai começar a multiplicar os seus núcleos em vários, vai virar uma célula multinucleada, e uma célula só pode acabar dando origem a 16, 32 novas células de protozoários, 32 novos indivíduos, né? Uma vira 16, 32, 64. Então, uma reprodução maciça, né? Por quê? Porque o Plasmodium é um esporozoário, é aquele quarto filo que eu falei para vocês que se reproduz pra caramba. E ele se reproduz justamente com esse mecanismo de uma célula ou duas células. A reprodução sexuada também vai originar vários indivíduos, que é a esporogonia, que acontece dentro do estômago do mosquito, né? Mas estou olhando para a gente agora primeiro. Dentro da gente vai ter essa reprodução assexuada no fígado. Aí, a forma do protozoário que vai sair do fígado, a gente não vai chamar mais ela de esporozoíto, a gente vai chamar agora de merozoíto, beleza? Então, merozoíto é a forma que sai do fígado e vai para o sangue. E agora, quando ele for para o sangue, cada merozoíto vai invadir um glóbulo vermelho e vai fazer o mesmo tipo de reprodução, vai fazer de novo esquizogonia. Então, uma célula, de forma assexuada, vai originar 16, 32, 64. Isso pode durar aí de 2 a 3 dias para ela fazer essa multiplicação toda. Aí depois de 2, 3 dias ela vai explodir a hemácia, o glóbulo vermelho, vão todos para o sangue de novo e infectar uma nova leva de glóbulos vermelhos. E assim sucessivamente. Então, de 2 em 2, de 3 em 3 dias, os protozoários saem de dentro dos glóbulos vermelhos e atacam uma nova leva de glóbulos vermelhos. E a cada sequência de 2, 3 dias, a pessoa perde uma quantidade considerável de glóbulos vermelhos no seu sangue, podendo causar um quadro de anemia, falta de oxigênio, porque é o glóbulo vermelho que carrega oxigênio, e aí pode levar, inclusive, a óbito se não for tratado, né? Então, a malária é uma doença bem grave, é a doença mais negligenciada do mundo, né? Talvez seja a doença mais grave do mundo, seja a malária, provavelmente, a que causa mais estrago no planeta, beleza? Você pode explicar a reprodução dentro do mosquito? Então, dentro do mosquito é o seguinte, dentro do nosso corpo, como a gente viu, fica nesse ciclo, né? Como que ele entra como esporozoíto, no fígado ele se transforma em merozoíto, e fica como merozoíto durante todos os ciclos de ataque às nossas hemácias no sangue depois. Continua como merozoíto em todos esses ciclos. Alguns desses merozoítos podem se diferenciar e virar gametócitos, que vão ficar no nosso sangue. O que é o gametócito? É uma célula que vai originar lá na frente um gameta, ou seja, um óvulo, um espermatozoide, mas ainda não originou. Ainda é um gametócito e não um gameta, beleza? Para que ficam esses gametócitos no nosso sangue? Para que, quando vier um mosquito e nos picar, ele vai puxar esses gametócitos que estão no nosso sangue, e dentro do estômago do mosquito agora,
esses gametócitos vão se desenvolver em gametas, vão se fecundar esses dois gametas, vai ter a reprodução sexuada dentro do mosquito, por isso que ele é o hospedeiro definitivo na malária, e nós somos o hospedeiro intermediário. E aí vai originar os esporozoítos agora lá no estômago do mosquito, e esses esporozoítos vão migrar para as glândulas salivares do mosquito, onde ele produz saliva. É por isso que quando ele for picar agora novamente um ser humano, pela saliva dele, quando ele picar, ele vai transmitir esses esporozoítos para o ser humano. E assim fecha o ciclo. Se ele não se desenvolver em gametófitos no corpo humano, ele ainda consegue infectar algum mosquito? Eu acho que não, Beatriz. Eu nunca vi, assim, especificamente essa resposta em algum lugar, mas eu acho que não. Acho que é necessário que passe pela etapa de gametócito. Beleza? E o merozoíto? Não entendi, Leandro. Fê, tipo, ele vira um esperozoito. Aí ele vai para o corpo humano, mas aí, e o merozoito? O merozoíto só se forma lá no fígado, dentro do nosso fígado, que o Tá, beleza. esporozoíto se transforma em merozoíto. Aí ele fica lá atacando nossas hemácias, como merozoíto atacando as hemácias, e no meio dessa história pode aparecer algum com a forma de gametócito, né? É gametócito ou gametófito? Deixa eu só confirmar aqui. Gametócito, cito de malária, beleza? Cito de célula, gametócito, ok? Nas plantas, vocês falam gametófito, né? Quando vocês estão estudando planta. Sim. Então, vamos tentar não confundir, tá? Gametócito, malária. Olha, nunca tinha prestado atenção nessa diferença, mas realmente são palavras distintas, tá, gente? Gametócito é que a gente está falando aqui na malária, gametófito é aquela história lá das plantas, beleza? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim, Tudo de certo? boa. Vamos para a próxima? Uhum. Aqui a 4, né? O que vocês botaram nessa aqui? O que vocês pensaram? Eu coloquei a D, mas eu fiquei muito em dúvida entre a A. A e B, vocês ficaram entre essas duas. É A e D. Coloquei A na dúvida. Então vamos lá. Por ser transmitida somente pela picada do barbeiro, os casos tendem... Estão falando doença de Chagas, do Panossoma cruzi aqui, né? Então, gente, pensou em protozooses, as doenças causadas por protozoários, são duas as que tem que, assim, piscar na cabeça de vocês. Quais são as duas que piscam na cabeça de vocês? Malária e doença de Chagas. Falou nessas duas, não estamos falando de vírus, não estamos falando de bactéria, não estamos falando de fungo. Estamos falando de protozoários, doenças causadas por protozoários. São as duas mais importantes, são essas duas, né? Plasmodium, malária. Trypanosoma cruzi, doença de Chagas. Agente transmissor da malária, mosquito anófilis, mosquito prego. Agente transmissor da doença de Chagas é o barbeiro. Triatoma sp é o nome científico. Beleza? Vamos lá. Por ser transmitida somente pela picada do barbeiro, os casos têm diminuído no Brasil. Ela é transmitida somente pela picada do barbeiro? Ou tem alguma outra forma de transmissão? Atenção a essa palavra somente aqui. Tem alguma outra forma de transmissão? Eu lembro das casas de pau a pique, mas... Só que as casas de pau a pique não são uma forma de... As casas não vão sair transmitindo nada para ninguém. Não é eu tocar na casa que eu vou ser contaminada, né? Que horrível. Imagina, isso é importante, temos que desenvolver o raciocínio, tem que falar mesmo, fala tudo isso que vem na cabeça. A casa de pau-pique está relacionada com a picada do barbeiro, porque o barbeiro mora nas frestas das casas de barro, né? Então ele
mora lá, porque ele aproveita a umidade, né, das pessoas morando ali dentro, fica quentinho, fica úmido, ele se aproveita, mora dentro das frestas, e à noite ele pode ir e picar uma pessoa, né? Ó, o Gabriel falou que pode ser transmitida por transfusão de sangue também. Boa, ótimo Verdade. comentário. Ótimo comentário, por quê? Porque as doenças vetoriais sanguíneas, como elas ficam no sangue, pode ser também por transfusão de sangue, por transplante de órgãos, exatamente. Mas tem uma outra forma de transmissão, que talvez seja a principal alternativa, que está faltando aqui, e isso invalida esse somente. É tudo que a questão D tá falando, ingestão de alimentos crus e contaminados com as fezes. Pode ser. Isso, né? No Brasil, vocês têm uma ideia, a doença de Chagas, tradicionalmente, ela é transmitida já vamos qualificar essa ideia de picada do barbeiro, mas ela é transmitida de alguma forma pela picada do barbeiro, né? Só que no Brasil tem aumentado muitos casos de que a pessoa não é picada pelo barbeiro e mesmo assim fica com doença de Chagas. Por quê? Porque as fezes do barbeiro que tem o protozoário acabam entrando em contato com algum alimento. Isso é muito comum no açaí, gente, principalmente na região norte do país. Né? Tem muitos casos na região norte e nordeste do país. Aqui no sudeste eu nunca vi, pelo menos, alguma notícia sobre isso. Mas no caso norte e nordeste, teve várias pessoas pegando doença de Chagas por comer açaí com fezes do barbeiro. Pra vocês terem uma ideia, essa forma de infecção por via oral, ela chegou já a 70% dos casos no Brasil. Ou seja, já se tornou, a maioria dos casos já se tornou por ingestão oral, né? E a forma tradicional, que é pelo vetor, pela picada do barbeiro, já se tornou a minoria, 30% só, né? Então, mas se você lava o açaí antes, fica tudo certo, né? Então, eu não sei, eu também não tomo açaí, eu não sei direito qual é o mecanismo de higiene, mas tem que ter algum, né? Imagino que sim, se você lavar direitinho, imagino que fique tudo certo, beleza? Mas aí tem que perguntar pro pessoal que trabalha com isso aí. Pois é, né? É um perigo. Mas dizem também que algumas coisas é difícil, né, de você fiscalizar, né? Por exemplo, dizem que toda barra de chocolate tem pedacinho de barata. Eu não sei se eu estou reproduzindo uma fake news aqui, então eu preciso desde já colocar o sinal de alerta para vocês. Olha, eu não sei se estou falando a verdade, ok? Mas eu já ouvi falar nisso, né? Então, tem que ficar esperto e pesquisar, e não acredita em teoria em coisa de conspiração. Estou falando que eu já ouvi, mas essa informação precisa ser checada, ok? Não sei, eu já vi a notícia só, já vi alguma coisa. Fragmentos, né? Pequenos fragmentos de insetos às vezes pode aparecer. Né? Mas é proteína, gente. Tem país até que come essas coisas aí, né? Insetos são ricos em proteína. Vamos continuar aqui então. B. Pacientes infectados precisam ficar isolados de pacientes sadios, pois uma forma de contágio da doença é o contato com... Então aqui foi errado, né? Por causa do somente. Pode ser também transmitido por transfusão de sangue e por transplante de órgãos, que são doenças vetoriais sanguíneas, e pode ser transmitido por ingestão oral, que a gente já viu, já se tornou a maior parte dos casos, né? Das fezes, de alimentos com as fezes do barbeiro. B. Pacientes infectados precisam ficar isolados de pacientes sadios, pois uma forma de contágio da doença é o contato com fluidos orgânicos de doentes, como gotículas de saliva. Gotículas de saliva é o clássico de doenças transmitidas por via secreções respiratórias. São aquelas doenças que eu transmito ao falar, ao tossir e ao espirrar. Por exemplo, coronavírus, né? Gripe, pneumonia, as que normalmente atacam o sistema respiratório. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está discutindo aqui? Ou é um outro tipo de doença? É um outro tipo de doença. Não tem nada a ver, exatamente. Beleza? Essas doenças via secreções respiratórias aqui, de protozoários não temos nenhuma. Nós vamos ter muitas de vírus e de bactérias que têm essa forma de contágio, mas de protozoário não tem nenhuma. Beleza? Então, tá errado.
C. Apesar de ser uma enfermidade muito grave, a cura é possível pela administração de antibióticos potentes. Antibiótico eu uso contra quem, gente? Contra quem eu uso antibiótico? Contra bactérias, exatamente. Não contra protozoários. Beleza? Por definição. Talvez, encontrar um medicamento, uma fórmula X que funciona, um antibiótico que funciona também contra protozoários. Muito legal. Mas o antibiótico em si, ele é uma categoria de droga que é usada contra bactérias. Se eu achar um que funcione contra protozoários, isso não tem a ver com o significado da palavra, beleza? Isso pode ser um acaso. Mas não, antibióticos é contra bactérias, não contra protozoários, beleza? D. A contaminação pode ocorrer a partir da ingestão de alimentos crus e contaminados com fezes do parasita, da transfusão de sangue ou de transplante de órgãos contaminados. Então, a certa é a D. Certo? Beleza? Vamos para a próxima? Aí a última aqui era essa aqui, 8, né? O que vocês pensaram nessa aqui? O que vocês puseram? O Leandro falou que colocou a D. Eu vou me explicar nesse daí. Eu coloquei a D porque, assim, eu vi o que ele tava pedindo, e aí todos que ele tava pedindo eu achava muito estranho todas, principalmente a A. Tipo, a A não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu fiquei, pode ser a D. Mesmo assim, eu não lembro. Não tava lembrando dos merozoitos. Eu fiquei, eita. Mas aí depois agora que você explicou... Merozoitos, exato. Não sei nem falar a palavra do cabra, mas é isso. Então vamos lá. Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do Plasmodium, falou de Plasmodium, falou de malária, certo? Assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico. Então, uma forma de tratamento, alguma droga contra a malária, né? A. Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos, diminuindo a taxa de infecção pelo parasita. Quando a gente fala do ciclo da malária, gente, qual é o papel desempenhado pelas hemácias dos mosquitos? Elas desempenham algum papel nesse ciclo? Elas participam da história? Os glóbulos vermelhos do mosquito? Não tem nenhum papel a desempenhar no ciclo da malária. São as nossas hemácias que participam do ciclo, né, que os merozoítos vão atacar. No mosquito, ele entra pelo sistema digestório, porque é pela picada dele, entra pela boca, vai para o tubo digestório do mosquito. Então, as hemácias do mosquito não tem nada a ver com essa história. Aí, pelo estômago, ele vai se desloca depois para as glândulas salivares do mosquito, e ele depois nos pica e transmite com a saliva dele na picada para a gente. Ou seja, os glóbulos vermelhos do mosquito não entram na história em nenhum momento. Então, as nossas hemácias, os nossos eritrócitos, os nossos glóbulos vermelhos que entram na história. Então, aqui não tem nada a ver. B. Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos. Linfócitos é um tipo de glóbulo branco. Glóbulo branco entra na história da malária, gente? No ciclo da malária? Tem participação de glóbulo branco? Não. Quem está na história da malária são os eritrócitos, ou hemácias, glóbulos vermelhos, beleza? Então, também aqui não tem nada a ver, linfócito com a história. Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos. Os esporozoítos se multiplicam no fígado? Quem que se multiplica? Os esporozoítos, depois da picada, eles vão pelo nosso sangue até o fígado. Só que no fígado, são os próprios esporozoítos que se multiplicam ou é uma nova forma do protozoário? É uma nova forma. Quem vai se multiplicar no fígado vai ser já a forma merozoíto. Ele se transforma no fígado na forma de merozoíto. Então, não são os esporozoítos que se multiplicam.
São os merozoítos que se multiplicam no fígado. Beleza? Mas aqui, ó, promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos. Isso aqui não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por que a multiplicação no fígado ia reduzir o número de gametócitos? Na verdade, seria o contrário, né? Se eu tentasse resgatar algum sentido dessa alternativa, né? Quanto mais ele se multiplicar, mais gametócitos podem aparecer no sangue, né? Então, aqui, isso aqui não tem nem como começar essa alternativa aqui. D. Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos. Ó, tá começando, já tá encaixando com aquilo que a gente conhece. Realmente, os merozoítos se multiplicam nos eritrócitos, nas hemácias, os glóbulos vermelhos. Lembrando que eritro quer dizer vermelho em grego. Então, por isso, eritrócito, célula vermelha, glóbulo vermelho. Beleza? Só para a gente ficar acostumado com as diferentes palavras que podem aparecer para se referir à mesma coisa. Hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho. Tudo a mesma coisa. Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, diminuindo a carga de parasitas circulantes. É isso aí. É a D. Beleza? Vamos para as próximas, então? Vou parar aqui a gravação.